Olá. O outro, na verdade, para mim é uma extensão do eu mesmo, certo? Então, compreender o outro, para mim, no mundo globalizado, conectado e instantâneo, entender o próximo é entender a mim mesmo, certo? Porque como ser humano, como todos nós, cada ser humano ele tem uma infinidade de possibilidades, de habilidades, de limitações, uma série complexa de prerrogativas humanas em que todos nós, de certa forma, também estamos dentro. Porque simplesmente há uma possibilidade de que a dor, ou a felicidade, o conhecimento, ou qualquer outra característica e sentimento do ser humano é também uma possibilidade de que eu passe pela mesma coisa ou de que todos nós estamos aptos a passar pelas mesmas situações. Então, como somos da mesma espécie, certo? E vivemos no mesmo planeta, né? Nesse mesmo universo, as coisas estão interconectadas. Bom, é aquela velha discussão se o homem nasce mal, segundo Hobbes, né, no Leviatã, ou seja, o homem é o lobo do próprio homem, ou se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Aí já entra em Rousseau. E em ambas as situações, não entrando no mérito se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, ou se o homem nasce ruim, já por natureza, não entrando nesse mérito, mas a questão é que em ambas as situações, o homem, ou no caso o ser humano, né, nós estamos falando de dois teóricos aí do século XVIII e XIX, né, então desconsiderarmos aí a utilização do termo homem, né, se refere especificamente à espécie humana, né, então o ser humano, no caso, em ambas as situações, ele parte do pressuposto de que o ser humano, sendo bom ou ruim, ele está inserido dentro de um contexto social, certo? Porque ele estando isolado, ou seja, desconectado, despregado de todas as relações sociais, não há interesse se o homem é bom ou ruim. E se afirmar se o homem é bom ou ruim parte da inquietação da vida em sociedade, certo? Porque a partir dessas afirmações que se tenta compreender, certo, as relações humanas e as suas consequências, certo? Nefastas. Os estudos sociais, as ciências, a ciência política, a antropologia, enfim, são ciências que nascem, a filosofia em si, nasce do pressuposto, certo? De que o homem vive em sociedade e há consequências disso, certo? Nasce a necessidade de compreendermos, por meio dessas ciências, o ser humano e a relação do ser humano em sociedade. E esse exercício científico que nasce lá na Grécia Antiga é um exercício que, em última análise, é um exercício de alteridade, é um exercício de empatia, é um exercício de entendermos que não vivemos sós, para que um dia possamos, nós, humanidade, possamos atingir um grau de desenvolvimento em que haja plena compreensão do próximo, em uma sociedade em que exista uma plena equidade, em que considere todas as diferenças e em que equalize, certo? As equalize em um sistema em que existam pesos e contrapesos para que exista a justa igualdade entre as pessoas. Então, a igualdade por meio da equidade. E esse exercício de alteridade é fundamental para que um dia possamos compreender todos esses aspectos plenamente em sociedade, né? Não somente o indivíduo compreenda isso, mas a sociedade tenha consciência coletiva a respeito desses aspectos. E daí deriva todas as ciências a partir da filosofia, as ciências naturais, exatas, humanas, sociais aplicadas, todas voltadas ao ser humano, todas voltadas ao desenvolvimento íntegro, equitativo, que são e estão embasadas, certo, na alteridade com o próximo. Bom, é isso.